E aí, falando em nome perigoso, né? Em nome de político, o Rony Lessa, ele resolve fazer uma delação, né? Recente. Então. Ou uma suposta delação. Então, mais ou menos. Eu conversei com o advogado dele, o Bruno. Um abraço, inclusive, pro ex-advogado do Rony, que acho que agora ele abandonou. Mas o doutor aí curte bastante o Poderoso Chefão. Eu cheguei a trocar uma ideia com ele e ele não estava sabendo disso. Ele chegou até a abandonar o caso. Então é tudo supostamente, porque até agora não saiu nada, tá? Não foi homologado nada e tal. Os caras jogaram o nome do Domingos Brazão de novo lá na fogueira, que ele já tinha aparecido antes. E assim, aí precisa tomar cuidado com isso também, né, Glauber? Porque é um negócio muito grave de você divulgar como sendo a pessoa que foi falando no nome da delação, sendo que não foi nem ainda homologado, né? Então, assim, nem sabe se a polícia vai aceitar isso que ele falou e se ele realmente falou. Porque o próprio advogado dele diz que não tá sabendo, não soube disso daí, entendeu? Só se ele fez com o outro. Ele não sabe que o cliente deu uma delação, não? Tanto que ele abandonou o caso. Mas isso aí é mais um fato, né? Mais uma coisa que vem a público pela imprensa. É o interesse da imprensa maior do que o Estado. Cara, e não só o interesse da imprensa, mas tem também umas falas assim, em março, eu não gosto disso. Em março vai estar resolvido, daqui 3 meses vai estar resolvido e tal. Entendeu? Caso de polícia, irmão, não é série. Entende? Tipo assim, ó. Você não sabe onde está o final, senão o final é agora. O caso Marielle é uma janela aberta no tempo, ela tá se fechando. 2018, 2024 vai fazer 6 anos. Isso. Entende? Agora em março. Ela está se fechando. Provas que existiam não existem mais. Não tem como você achar. Não tem como você... E numa situação dessa, o Glauber, dependendo de quem for o acusado e for condenado, as pessoas nem vão acreditar. Entendeu? Porque já se criou uma espécie de... Enfim, de aura sobre esse crime que aconteceu. Que foi um crime terrível, inclusive, cara. Agora, para essa janela fechar, precisa do mandante, né? Já tem o executor, né? Tem quem tava no carro junto com ele, né? Que é esqueci o nome. O Elcio Queiroz. O Elcio Queiroz, isso. E o Suel que ajudou a subir com as armas, clonar. Isso, o Suel foi o último, né, que foi preso, que é o bombeiro. Isso, o bombeiro, o Suel. Agora precisa do mandante. E esse mandante, pra tu botar o mandante na cena do crime é muito difícil. Nossa, agora, 6 anos depois, inclusive. Isso. E assim, você não vai ter uma mensagem do mandante, né? Você não vai ter uma ligação telefônica do mandante, e o mandante vai chegar no mandante, você precisa da colaboração fundamental do executor. Aí o executor, vem a imprensa que o executor cita o Brazão, o Domingos Brazão. E aí agora vem logo depois uma desconstrução, se realmente tem legitimidade essa citação, ou se isso foi homologado ou não. Porque se é um caso de extremo interesse do Estado, né? É uma figura política, é um símbolo, né? Virou um símbolo. 6 anos... Faltou o quê para homologar isso? Precisa de quanto tempo para homologar uma delação dessa, né? E então, outra, né, cara, tá estranho também. A colaboração premiada, o cara precisa criar o vínculo, né? Tipo assim. Mano Walter. Novamente, Mano Walter. Eu tô pegando o pé dele agora. O Mano Walter é o cara mais querido do Brasil, principalmente no episódio de outro. Use e abuse do Mano Walter. E você que acha que eu não vejo o chat, eu vejo todas as mensagens do chat. Mano Walter é o queridinho da galera. Vai, o que o Mano Walter fez agora? Cara, vamos lá, supor que o Mano Walter, ele é o cara que executou alguém. E aí ele vai fazer uma colaboração premiada, porque ele é um matador de aluguel e os caras vai... Só que não adianta numa colaboração premiada o Mano Walter falar assim, ó, quem mandou tirar a vida foi o Fernandão. Você vai ter que mostrar pros caras como é que você vai provar que foi ele. Não basta só falar. Exatamente. E aí, como que você vai mostrar isso aí, mano? O extrato, há 6 anos atrás? Não, fiz por 500 pau, tá aqui o extrato do cara, o cara fez isso daí. E se tu é o mandante, você vai depositar da tua conta 500, vai ter no Pix? Cara, é muito difícil, cara. Mano Walter como mandante, tu faria o Pix, Mano Walter, da minha morte, por exemplo? Bom, primeiro que eu não vou mandar te matar, né, irmão? Você é meu irmão. Outra coisa, eu acho que talvez seria muita inocência até das autoridades aceitar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de argumento. Porque, obviamente, o cara que vai matar, vai mandar matar, ele não vai fazer um depósito. Provavelmente os caras lidam com dinheiro vivo, pô. Eles não vão fazer um depósito. Se fizer, vai ser pouca coisa, não vai ser um valor cheio. E nessa época não tinha Pix. Exato. 2018. Estamos falando do Pix, mas não tinha. Mas, por exemplo, como que fazia pro Adriano da Nóbrega, por exemplo? Ele negociava. E o dinheiro era pra ele. E ele era um escudo. Você tinha garantia do cara que ele não ia abrir a boca. Porque ninguém teria coragem também de interrogar. Essa que é a fita, entendeu? Tanto que ele
faleceu, ele morreu, cara. E ele não entregou ninguém. Quando os caras vão fazer o interrogatório dele, no caso do Rogério Mesquita, que ele foi acusado de tirar a vida, ele chegou na sala, ele falou assim, ó, eu vou ficar calado. E olhou pra todo mundo assim, os caras nem mandaram ele pro júri. O juiz não teve, o pessoal não teve coragem de assinar a sentença pro júri. De tanto que o cara era bruto, assim, onde ele aparecia. Então, era muito fácil você fazer esse tipo de trampo. Você pagava pra ele, então o cara falava assim pra você, ó, mano, beleza, eu vou fazer esse trampo pra você, mas você vai me pagar dando uma porcentagem dos seus negócios. Como que você vai saber disso aí? Ou você força, você cria uma negociação legítima, que o plano de fundo é a execução. Vendi um Renegade. Pô. Tá entendendo? Agora, o caso Marielle é isso, né? Tudo que envolve... Glauber, essa de vender as coisas eu não sabia não, cara. Você que me ensinou isso aí. Não, bom, vamos lá. Homicídio. Certo. Né? O cara força uma simulação de um assalto. Certo. Na verdade, não houve assalto, não houve nada. Cria uma situação. Então, tudo isso é muito conhecido, né? Agora, a negociação de coisas também pode ser, né? Cara, você sabe que é muito louco, né? Porque os caras, eles batem a fita do Lessa porque eles pegam uma imagem que o Lessa tá com o braço pra fora, cheio de tatuagem, e eles comparam com uma foto do hospital do Lessa, que era a única foto do braço dele que tinha. Cara, como é que o Lessa foi parar no hospital, o Glauber Mano Walter? O Lessa tava com o senhor tomando uma cerveja, ali na barra, um cara foi assaltar o Lessa, velho. O cara assaltou o Lessa reagiu, tomou um tiro e foi parar no hospital. Você acha que se o cara soubesse que era o Rony Lessa, ele tinha assaltado o cara? Porque ele tem uma perda mecânica, né, mano? E aí ele ficava lá tomando umas no quebra-mar. E ele gostava, né? Inclusive, no dia da Marielle, eles foram pro boteco. E ficaram até 4 da manhã bebendo, né? Tomando várias. Então, o que desde a delação do Elcio Queiroz é que o Lessa sai dali, da onde acontece supostamente, ele e o Queiroz sai, porque aquele carro era clonado e o Lessa precisava do Queiroz porque o Elcio Queiroz, ele sabia, ele dirigia, né? Porque o Lessa não tinha muita mobilidade por conta da perna. E o Elcio falou, né, na delação dele, na colaboração premiada dele, que foi homologada, que o Lessa já tinha tentado antes, mas o Suel estava dirigindo e o Suel ficou com medo e não emparelhou no carro da Marielle, tempo antes que ele estava tentando fazer isso. E aí o Elcio foi, e eles saíram de lá, depois eles foram para uma região, perto da casa da mãe do Lessa, deixaram o carro lá, clonado, o Cobalt, e aí eles pegaram um táxi. Os caras conseguiram o caminho desse táxi que levou eles de lá até a Barra da Tijuca. Tá? Então, assim, ele falou e conseguiu comprovar através desse barato, então valeu. Sim. Né, pra polícia. E aí depois eles tomaram o quebra-mar e tal. A hora que ele assaltar e toma esse tiro, ele vai pro hospital. E aí os caras fazem um prontuário. Aí a polícia consegue a foto do braço dele e compara com o que apareceu do braço do Lessa. E aí eles fazem, ainda enriquece mais ainda as pistas que tinham. Mas imagina, cara, o cara assaltou o Rony Lessa, velho. O Rio de Janeiro é um kitnet mesmo, né, cara? Os caras falam isso aí pra mim, eu não sei como é que é o Rio, mas imagina o azar do cara. Tu não sabe como é o Rio. Eu te convidei pra vir no podcast, eu falei, ó, a gente pode gravar no Rio. Aí quando eu te falei que era São Paulo, você, não, eu prefiro São Paulo. Tu ia conhecer o Rio, cara. Eu conheço o Rio de Janeiro bastante, mano. Não, mas eu viajaria até lá, mano. Falei pra você que em março eu iria até lá, mas já que você veio aqui, a gente desenrola isso. Mas correu o risco de um cara que tem a coragem de assaltar o Rony Lessa, assaltar a gente também, né? Você entendeu, mano? Esse é o Rio, essa é a brincadeira. Porque às vezes ele pode arrumar mais B.O. assaltando a gente do que o próprio Lessa, né? Porra, gostei da resposta, que bom, né? Tem periculosidade, né, cara? Cara, olha só, voltando a esse ponto da delação, né? Como é difícil amarrar o cara numa delação. Você tem uma prova pra amarrar ele ali. Na questão da Marielle, todo mundo esperava que uma delação fosse trazer associação à família Bolsonaro, por conta dessa, né? A imprensa e os opositores, quem não gosta, as pessoas comuns da sociedade que não gostam de Bolsonaro, usa termos como miliciano, essas coisas, né? E aí vem a delação, um cara que é centro, né? MDB, que por muito tempo estava dentro do bloco do governo Lula, e que naquele momento ali, 2014, que foi a última campanha presidencial, apoiou a Dilma, né? Sim, ele é o vice da chapa da Dilma, né? Temer. Que o Temer é
Sim. Ali. O Cunha também, né? E lá no Rio era governo MDB, né? E tinha uma ligação muito forte, né, com o governo federal. Sim. As obras, o PAC, Olimpíadas, sim, Copa do Mundo, aquilo tudo, né? O PMDB, muita gente não sabe, mas antes dessa nova configuração no Congresso, o Centrão era basicamente o MDB. Isso, exato. E aí depois foi dando espaço para outros partidos, não vem ao caso. Por exemplo, o PL, né? Que hoje é a direita do Brasil. O Brasil é uma maravilha, né? Hoje, mas o Lira controla bastante, assim, o Lira fez o Congresso ganhar muita força, né? A Câmara dos Deputados ganhar muita força. Então a gente virou um grande centrão lá. Mas aí nessa época era Eduardo Cunha, né? Isso. Então o Rio de Janeiro, meu irmão, família Pisciani. Nossa, velho. O Cunha. Né? O próprio Brazão, família Brazão. Muito forte. Essa galera toda caminhava junto com a esquerda, junto com o PT. Lá na Alerj, o PT tinha a presidência da Alerj, né? Então eles conviviam muito bem, né? Aí o cara faz uma delação com o nome do MDB, porra, com esse laço com a esquerda, com o PSOL na morte da Marielle, aí chamou muita atenção. Novamente, citando Pimentel, preciso ser justo também e citar o investigador Daniel e também citar o Miqueias, que o Miqueias falou no podcast do Brazão, né, dizendo sobre a questão da Marielle. Essas pessoas levantavam cuidado que numa delação pode chocar o Brasil e ter nome associado ao PT e não nome associado ao Bolsonaro. Bom, estamos no governo do PT. Essa delação parou, acabou o noticiário, não tem homologação, não tem isso, tudo isso é muito estranho. É que assim, também o Flávio Dino, que era um cara extremamente empenhado nessa situação e que fazia toda uma fala em cima desse processo, fazia toda uma fala em cima dessa questão, ele vai pro STF, né? Então ele para de dar essas notícias, ele para de falar um pouco nesse sentido. Agora, na questão do MDB, mano, eu vejo a mesma questão do uso político que o PT faz pro Bolsonaro e o Bolsonaro faz contra o PT. Tipo assim, velho, era o Eduardo Cunha, o cara que derrubou a Dilma. Esses caras, eles são caras que eles estão do lado das pessoas que estão com a máquina. E é por isso que esses caras tá vivo, mano, na política. Esses caras, eles têm uma forma de farejar poder. É igual o Renan Calheiros, velho. Você quer um cara com maior farejamento, maior faro de poder que o Renan Calheiros? Todo mundo que entra lá, ele escolhe o lado e ele sabe escolher o lado certo em algum momento, tá ligado? A última que ele escolheu foi na época da CPI, que ele ficou contra o Bolsonaro e aí ele se grudou no PT. No estado dele, ele conseguiu uma eleição absurda e o Lula se elegeu. Então são caras que farejam o poder. E o Cunha era um desses caras, o Brazão também era e tal. Mas, cara, eu falo, Glauber, eu, como um pesquisador do caso já faz um tempo, eu não tenho condições de apontar qualquer pessoa que seja mandante disso, tá? E isso foi ventilado e parou. Então eu acho que a gente precisa ter bastante prudência. Sim. Nessa coisa, porque a gente pode estar queimando, por exemplo, o nome do Domingos Brazão, que é o cara que é inocente até que se prova o contrário. Não que a biografia dele não tenha outras coisas para ter queimado. É complicado, né? já tirou a vida do cara. Então, assim, ele não precisa muito da nossa preocupação, porque ele mesmo já deu outros elementos. Mas eu entendo que nesse caso, de fato, né, a gente não quer que sair criando um monte de inimigo, mexendo com um monte de gente ainda sem fundamento, né? O Estado brasileiro não homologou a delação. Ainda não. A imprensa parou de falar. Aí nós que vamos desvendar o caso. Não vai ser, cara, né? Eu nem meto louco nisso aí, porque assim, cara, e é uma indústria da desinformação em cima de certos casos. E acontece, sabe? Então, assim, vai saindo coisa, vão construindo coisas, Então é bastante complexo, tá? Eu estudei esse caso profundamente. Lamento muito pelo falecimento da Marielle. Tá? Acho que tentaram fazer um assassinato de reputação com ela mesmo. Por isso que eu comecei a estudar da vida dela, vi como ela era uma pessoa que ela era muito afeita assim, às causas das pessoas mais pobres, etc. Então foi um lamento essa perda. E no Rio de Janeiro, cara, muito político é morto, cara.
Muito. Tem uma lista absurda, cara. E nós entramos nesse... O Ari Brum era um. E nós entramos nesse papo agora justamente porque quando você citava de vários matadores, vários caras extremamente perigosos no Rio de Janeiro que morreram quando se candidataram a vereador, a deputado. Sim. E aí tu vê que tudo isso também é muito estranho, né? A força dessa política, né? E tem muitos outros, teve agora recente, a Lucinha, né, que tinha um envolvimento com a milícia, a deputada lá no Rio, na LERJ. Eu não sei se os caras prenderam ela, mas tinha a ver com o Zinho, né? Cunzinho, exatamente, entendeu? Ela é chamada de madrinha e tal. Então,